Oi, gente! Boa noite, como diz o Celso Greco. Ah, esses momentos iniciais que a gente fala sozinho, com consciência que tá falando sozinho, né? Não é fácil. Porque aí o Instagram fica aqui informando que o pessoal tá. Pro pessoal que eu tô online e eu tô esperando um pouquinho. Ai, que delícia! Um monte de gente entrando. Vamos conversar com a Cláudia. Gente, ela é maior legal. Ó, Cláudia, já vou te chamar aí, tá? Quer ver? Vamos convidar o Sabor Ora Pronobis. Tô doida pra saber. Foi o convite. Vamos ver. Chegou aí, Cláudio, o convite? Oba, chegou. Vira sua câmera. Todo dia ela mostra pra mim essa louça chique que ela tem, gente. Peraí, deixa eu. Peraí, como que eu vou virar aqui a. Ah, tem que pegar aqui no celular. Tá na setinha, de um lado pro outro. Ih, será que a internet dela tá ruim? Não, tem uma aí embaixo na sua carinha. Na sua carinha não, né? Na tela que tá aparecendo agora tem uma bolinha, uma setinha para um lado, tipo contínua. Clica nela. Ah, sim. Agora eu te Ok. vejo. Agora eu te vejo. Boa noite, Cláudia. Que delícia, né? Finge que a gente não estava batendo papo, fofocando agora de pouco, né? É, Não acaba o assunto, né? não, não acaba. Ainda mais o assunto que é. É, gente, vou contar para vocês. Eu estava alinhando com a Cláudia um roteirinho para a gente falar, que o assunto é extenso e tal. E aí a gente começou no fim, a gente falou, não, mas peraí, não dá tempo de falar. Eu falei, não tem problema, a gente faz uma live parte 2 no outro dia, já tá o convite feito, e ela já topou, hein, gente, finge. Mas ela quer experimentar primeiro aqui a emoção, para depois ela ver se ela gosta, mas eu acho que ela vai gostar. Ó, o pessoal que foi entrando aí, Rodrigo, Hélida, Rafaela, Larissa, Tainá, o Francisco, tem bastante gente entrando, vão avisando para o pessoal que a gente vai começar, tá? Maíra, que tá sempre aqui comigo, nossa, super preocupada com qualidade, com segurança de alimentos, essa aí é ponta firme. Ei, Dri, que bom, achei que você não vinha hoje, ia perder, que é assunto que você gosta. Ô, Cláudia, olha só, antes da gente começar a falar de boas práticas de fabricação, de procedimento de higienização, de toda essa nossa proposta, eu, Carol, particularmente, queria muito que você contasse um pouco pra gente. Olha, quem tá aí? Ariene! Ariene, quanto tempo eu não te vejo! Que saudade de você! Nossa, que delícia que ela tá aqui, gente, que fofa. Ela é muito fofa, né, Cláudia? Muito fofo. É, É uma amiga. ela é Uma... fofa demais. Nossa, eu conheci ela na época dos eventos da Capilab. Que pessoa! Meu Deus, maravilhosa. Saudade de fazer evento com ela. Então, assim, eu vou te apresentar um pouco, falar um pouco sobre você, mas eu quero saber sobre o sabor Ora Pronobis. O que é isso? Às vezes eu vejo, faz tempo que eu quero conversar com você sobre isso para entender, mas assim, às vezes eu vou perguntar, a gente começa a falar de outra coisa, né? Essa história de pandemia, a gente conversa, as pessoas conversaram muito à distância, né? A gente, uma vez que eu fiz a cirurgia do câncer de pele, você me perguntou da vitamina D, a gente conversou, eu falei, eu vou perguntar para ela da funcionalidade do Oro Pronovus. E aí passou e a gente não perguntou. Então hoje eu queria que você começasse contando, porque é um assunto que me interessa particularmente, tá? Primeiro, gente, a Cláudia, ela é pesquisadora, tá? Trabalhou na UFV, você foi professora na UFV também, não? Eu acho melhor eu me apresentar. Eu trabalhei na Vamos EPA. lá. Eu sou técnica em laticínios, em primeiro lugar, Como formada no eu. Instituto de Laticínios, como você. Eu sou farmacêutica bioquímica na Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalhei na EPAMIG, na empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, como técnica, e fui bolsista e também como pesquisadora. Fiz o mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa e lá eu trabalhei na unidade da EPAMIG de lá durante 25 anos. E na unidade de Juiz de Fora também, como professora da área de microbiologia e higiene de alimentos, Eu acho que é de por isso que eu leite. acabo te associando sempre a EPAMIG junto com parece que eu coloco sempre quando eu penso na Cláudia profissional, parece que eu coloco as duas coisas na mesma prateleira, porque para mim
é, a história do. Pessoas que estudaram, foram, trabalharam com você na época do mestrado e doutorado em Viçosa, sempre falam de você comigo. Então, fica isso na Uhum. cabeça. Eu acabo colocando assim nas duas bandejas, Mas mas é EPAMIG, né? existe o convênio Universidade Federal e EPAMIG, então o laço é muito forte. É, Então dá essa questão mesmo. é. Agora me conta do Hora para Nobres. Como que começou isso na sua vida e o que que você aprendeu de bom sobre isso que você pode contar pra gente, voltar na vida da gente aí, fora as receitas maravilhosas que tem aí sempre. As dicas, né? O Pronobis eu conheci através de uma pesquisadora da EPAMIG, que chama Maria Regina de Souza Miranda, muito amiga, e eu acompanhei o trabalho de doutorado dela, né, que ela trabalhou com cultivo de Ora Pronobis, e depois eu me encantei pelas propriedades que ele tem, que eu vou falar um pouquinho rapidinho, com as propriedades dele, através do trabalho com a Regina. Comecei a trabalhar com ela, na equipe dela, com Ora Pronobis, considerando que é uma planta, é uma cactácea, né? É um cactus, o mais antigo. O gênero Pereskia, existem várias espécies, sendo que a mais comum, a mais conhecida hoje é a Pereskia coleata. É uma planta que tem muitas propriedades benéficas e nutricionalmente muito rica em proteína, né, e vitaminas, substâncias antioxidantes, minerais e tal. Então, assim, existem muitas pessoas que consomem Ora Pronobis pelas propriedades que ele tem, benéficas que ele tem. E hoje a questão do Ora Pronobis está expandindo, a questão da produção e a exploração como fonte de proteína e também substâncias bioativas, né? Tem até estudos que comprovam que ele tem substâncias que inibem a multiplicação de células do câncer. Então, a partir desse conhecimento, eu me encantei, porque o cultivo de Ora Pronobis é muito fácil em relação a outras plantas. Então, e considerando toda a característica nutricional, funcional, medicinal que ele tem. Que A a planta lembrança que eu tenho do Ouro Pronobis é na roça da minha tia Diva, em Amparo do Serra, que fica aí entre Viçosa e Ponte Nova, né? E na porta da cozinha, assim, no quintal, tinha, e o pessoal fazia lobrobrô, porque na roça a gente chama de lobrobrô, né? Que é Ouro é, Pronobis. E todo mundo gosta muito. Eu era enjoada, eu era criança xixelenta, não comia nada. em Sabará tem o Festival do É Orapanópolis, ele é muito mesmo? conhecido por rurais, é muito conhecido. E também o cultivo ele tem expandido, né? O conhecimento dele tem expandido em função de tudo isso e das propriedades e a tendência é a expansão mesmo. A Regina mesmo hoje está fazendo um trabalho em Visconde do Rio Branco, junto com as prefeituras, lá de produção de mudas, junto com outros pesquisadores, para divulgar o Arapronobis. E eu E acho que eu a alimentação saudável, né? Eu acho que são os remédios que estão disponíveis para todo mundo e para prevenção, né? Essa vida louca que a é, gente tem levado. então por isso que eu comecei a usar o Arapronobis, plantar e usar o Arapronobis. Eu montei esse Instagram com a finalidade de divulgar, de difusão mesmo do Ora Pronobis. Eu não coloco receita, eu coloco uma forma Dicas, simples de, de preparo, mas sem carne, Uhum. né? O consumo dele com carnes, mas como ele é muito rico em proteína, e o apelo meu é usá-lo como uma fonte de proteína. Então, não misturar uma coisa com a outra. Isso é uma Sim. coisa minha. São preparações bem simples, Tem né, um que eu tenho pão colocado lá, nossa, tem uma cara tão boa. várias possibilidades. E aí eu vou inventando eu não sou aquela pessoa regrada na receita, não. Eu invento a E aí, de receita. repente, sai alguma coisa. Um estímulo para a gente testar também, né? Mas assim, tem muitas pessoas com quem eu convivo hoje que antes não consumia e passaram a consumir. Então, assim, eu passei a estudar e também difundir a planta, considerando todas essas propriedades dela.
Bacana, legal. Ó, essas dicas aí foram lambuja, que nem era o tema da live, mas eu achei que todo mundo ia querer saber. Em tempos em que a carne está muito cara, a gente não precisa limitar o consumo de proteínas, porque temos o Ora Pronobis, né? Entre outros aí. Eu acho que é alimentação saudável, né? E que bacana, né? Porque você falou do objetivo do Instagram, que foi só difundir informação. E aí é por isso que eu brinco muito. Eu aprendi essa expressão com uma grande amiga e eu acho que ela é muito verdade internacional. Um gambá cheira o outro. Né? É uma questão de propósito. Acaba que as pessoas que eu convido para vir conversar comigo, elas têm, às vezes não é nem no mesmo segmento, né? Você podia estar fazendo N coisas dentro de higiene de indústria, higiene de manipulação de alimentos, mas você se envolveu com outro propósito e aí isso você dedica tempo da sua vida para isso. E é pensando no bem do próximo, né? Eu gosto É, disso. Isso me faz muito é. bem. Como farmacêutica, assim, eu consumo, mas assim, eu sempre quando eu oriento o consumo, eu também pondero a quantidade, porque por ser um alimento rico em proteína e ter outras substâncias, por exemplo, minerais que podem acumular ou podem causar, como ele é rico em cálcio, por exemplo, não é recomendado o consumo excessivo, ou pela possibilidade de formação de pedra no rim. Né? Não é aconselhável comer cru, né? Então, existem já trabalhos recomendando o consumo após um tratamento térmico de 1 minuto em água quente. Então, consumir mais com o objetivo de quê? De inativar substâncias antinutrientes. Como os outros alimentos têm também vegetais, Aham, é um mecanismo de defesa da planta, né? sim. Mas, assim, muitas pessoas não aceitam isso ainda, porque, não tem problema não sei o que e tal. Mas tudo bem, a gente fala. Vamos desconstruir, né, um pouquinho da conversa que a gente estava tendo nos bastidores aqui, né? O que às vezes precisa da gente ajudar as pessoas a desconstruir aí algumas Fui. coisas, né? É, É, a Maíra está falando aqui que ela nunca ouviu falar, nem Ora Pronobis, nem Lobrobro. Mas é porque a Maíra é no Nordeste. O Nordeste tem também? É da família do cactus, né? Tem algum outro nome? tem. Se tem Orapronobis no Nordeste? Tem Ora Pronobis, mas eles conhecem por algum outro nome, além de Ora Pronobis e Lobrobro? Orapronobis tem vários nomes comuns, vários nomes comuns. Tem Lobrobro, tem outros nomes que eu não estou me lembrando agora. Se a Regina tivesse aí, eu até convidei, ela poderia falar um pouquinho. Faz um post pra gente lá, para o pessoal das outras regiões encontrar também, Vou fazer. tá bom? Vamos começar a falar do nosso assunto quente aqui. Vamos começar a falar de boas práticas de fabricação, né? Qual que é a relação, né? Por que uma indústria tem que ter boas práticas de fabricação? Além da questão de atendimento à legislação, a gente sabe que isso é um ganho em termos tecnológicos de desenvolvimento e também no combate às doenças transmitidas por alimentos. A gente fala Sim. demais de DTA, mas a sensação que eu tenho é que sempre é pouco, que a gente sempre pode falar mais um pouquinho, né? Qual que é o impacto hoje de uma DTA nas pessoas, nas populações, o Cláudio? Como que está isso hoje? Então, apesar da gente viver hoje um avanço tecnológico, né, na atualidade, as doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados ainda é um problema sério no mundo inteiro, né? Então, as doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados, ela é causa de morbidade e mortalidade no mundo. E isso é muito preocupante. E essas doenças estão relacionadas com o quê? Com a ingestão de alimentos contaminados. E o alimento contaminado, ele é contaminado por quê? Por causa de falta de práticas adequadas de produção, de transporte, de processamento, de estocagem no comércio, de comercialização. Então, principalmente na fabricação, né? A gente está falando da fabricação, mas a gente tem que considerar a cadeia como um todo. Toda. Qualquer Uhum. coisa pode comprometer a qualidade do alimento, né? E trazer riscos à saúde do consumidor. A gente, quando fala em contaminação de alimentos, a primeira preocupação que vem na cabeça de todo mundo
é a questão da contaminação biológica, né? Quais são os agentes biológicos que mais contaminam os alimentos e provocam essas DTAs e aqueles que nem são tão frequentes, mas também acontecem, ô Cláudia? Bom, dentre os agentes biológicos, a gente pode citar as bactérias, que é o principal organismo contaminante de alimento. Tem os parasitas intestinais, os vírus, né, são os agentes biológicos mais comuns encontrados em alimento. Né? São as bactérias patogênicas, fungos, protozoários, vírus, prions, organismos geneticamente modificados. O mais comum é bactéria, né? O mais pesadão é bactéria, né? Pesadão é bactéria. E tem os agentes químicos também que são associados a essas contaminações e os agentes físicos também podem estar presentes e causar danos à saúde do consumidor. Né? Dentre os agentes químicos, a gente tem as toxinas microbianas, os defensivos agrícolas, os medicamentos de uso veterinário, né? Quando resíduos, né? Metais pesados, minas, produtos de limpeza, também são problemáticos. E a ideia das boas práticas, a implementação das boas práticas no estabelecimento de alimentação, seja uma indústria, um restaurante ou qualquer outro estabelecimento onde se tem alimentos, comercializa ou prepara, é realmente prevenir a entrada de contaminantes dessas naturezas, seja biológica, química ou física. Que por mais que a gente trabalhe com a questão de tratamentos térmicos ou algum tipo de redução de riscos, eu falo muito isso com o pessoal, né? Às vezes eles falam para mim assim, mas não pode crescer nada aqui nessa superfície, nesse ambiente. Tomara que não. Mas a gente, em produção de alimentos, não é comum se trabalhar com sala acética, como, por exemplo, em algumas vertentes da indústria de medicamentos. Então, a contaminação, ela tá aqui, o tempo todo. Tem poeira, contaminante físico, tem cabelo, porque a gente, né, tem pelos, enfim. Tem resíduo do próprio produto de limpeza, tem alguma coisinha que veio ali na matéria-prima que na rotina da indústria de alimentos não é possível detectar. Ou eu falo assim, por exemplo, o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, do Ministério da Agricultura. A indústria faz o monitoramento, ela faz de antibiótico, mas quando o Ministério da Agricultura analisa as amostras de matéria-prima, ele analisa antibiótico, ele analisa pesticida, ele analisa inseticida, antiparasitários, anti-inflamatórios, é uma gama muito grande de substâncias que é analisada nessas amostras e é uma amostragem pequena, né? Quem está aqui nessa live que trabalha na indústria de laticínios já teve sua amostra coletada no sorteio lá do Programa Nacional? Eu já estive. Mas eu sei que não é todo mundo. Então, tipo assim, pegou um produtor meu, quantos eu tinha, quantos o outro laticínio que não. E aí é uma gama muito grande. Ah, Carol, então você está falando que não resolve nada? Não, gente, resolve. É que, assim, as formas de monitoramento são diferentes às vezes, né? No PNC, no antibiótico, você tem os testes e os outros. Como você vai monitorar? Trabalho de campo. E aí é o que você está falando. A responsabilidade das boas práticas, ela é muito ampla, é a cadeia inteira. Então, eu não resolvo o meu problema só na análise de recepção do leite. Eu tenho que ver antes, durante, depois. É a cadeia toda. Não, boas práticas de fabricação não é assunto do pessoal da qualidade, não. Né, Cláudia? Sim. Não adianta achar que não. Toda a cadeia tem que ser considerada, tá? Da produção ao consumo, né? A indústria, o produtor, ele vai ter um produto final de alta qualidade se ele se preocupar com toda a cadeia. Eu fiz em parceria com o Instituto Federal, com o professor Maurílio, um trabalho sobre leite UHT. Nós avaliamos quase todas as marcas de leite UHT produzidas em Minas. A diferença é ampla entre as marcas. Isso está relacionado com o quê? Com a qualidade da matéria-prima. As melhores empresas, os melhores produtos
são de empresas que se preocupam com a qualidade da matéria-prima. E aí é Então, um a negócio que matéria-prima, você, enquanto ex-aluna da Cândido Toches, deve ter ouvido isso talvez nas suas primeiras aulas do curso técnico. Não tem como fazer um leite ruim e fazer produto bom. não tem. Não tem. Não tem. Uma vez, se houve deterioração, não tem como você recuperar. Né? Hoje a gente está vendo produtos, por exemplo, no caso do leite, a gente está vendo, a Itambé, por exemplo, lançou o leite natural. Né? Uhum. Então, existe preocupação hoje, como outras indústrias também já estão lançando, tem esse apelo. Eles estão se preocupando com o quê? Com a qualidade da matéria-prima, porque reflete 100% na qualidade do produto final. E é um diferencial. E o consumidor hoje, com a educação que ele vem tendo, ele está conseguindo diferenciar melhor um produto pior de um produto melhor. Ele tem mais opção de escolha e informação para balizar essa escolha, né? Exatamente. Então, produto final depende da cadeia. E se um produto depende, um alimento pronto para consumo, depende da qualidade, do cuidado com a cadeia inteira, e a gente tem a informação e o acesso à informação que a gente tem hoje, não tem como achar que uma indústria que não se preocupa com boas práticas de fabricação, com o estabelecimento e cumprimento daquelas regras, não vai ter um posicionamento melhor no mercado, né? E aí tem a questão financeira também. A gente vem conversando sobre isso desde que a gente falou da live, né? O quanto hoje isso é mais mensurável, né, Cláudia? Mais mensurável. E a competição, eu não sei se você observa isso, vocês da live observam aí, que a competição hoje é maior. Existem mais produtos no mercado. Estou falando de produtos lácteos e outros produtos também. Então, isso eu acredito que tem estimulado muito a indústria a melhorar a qualidade do produto. Porque o consumidor ele tem se desenvolvido no sentido de diferenciar um produto melhor de um produto pior. E essa questão da gama de opções, isso é muito real, né? Eu não sou mocinha mais, mas eu me acho jovem, a gente até brincou mais cedo sobre isso, mas eu me lembro, até o acesso ao alimento, né? A minha mãe é funcionária de banco aposentada hoje, mas na época que eu era mais nova, então dia 20 era o dia do pagamento, e aí a gente ia para o mercado, todo mundo fazer compra, porque as compras eram por mês. E aí hoje a gente tem iogurte em casa todo dia. Gente, na minha época, e eu tive, graças a Deus, uma criação muito confortável, sabe? Uma condição muito confortável, mas iogurte era um negócio que se comprava na compra do mês. E aí era uma bandeja. Não tinha tanta opção, inclusive, de produto, né? Era uma bandeja de iogurte. Nós somos 3 filhas, a bandeja vem com 6. A minha mãe não tomava e eram 2 para cada um. E eu me lembro claramente, a gente tinha que escolher Nestlé, Danone ou Itambé. E eu sou de uma cidade pequena. Era para pensar assim, não, mas devia ter um iogurte lá do pequenininho, da fabriqueta. Não tinha tanta opção, né? Porque a informação tecnológica não chegava e não era, não sei, acho que as pessoas nem arriscavam a entrar. E hoje parece que arriscam mais, né? A entrar no mercado. Só que precisa ser bom para se manter e precisa preocupar com qualidade. Precisa preocupar com qualidade. Exatamente. E aí, um conjunto de situações, né? A gente precisa observar a questão de toda a cadeia também que é responsável pela qualidade do alimento, que é o produtor, os órgãos de fiscalização, né? Existe todo um sistema que vai garantir que o consumidor tenha acesso a um produto inócuo e de boa qualidade. É muito comum a gente ver, eu fiz um trabalho também há muitos anos, em Viçosa mesmo, sobre qualidade de queijo Minas artesanal, e é muito comum, na época era comum você ver o produto comercializado sem rótulo e debaixo de peças de carne. Pois é. Entendeu? Então, a responsabilidade do produto é do produtor, correto? Aham. Mas os órgãos fiscalizadores também, eles têm uma responsabilidade muito grande em
ir ao mercado e recolher esse produto. O que a gente percebe é que até hoje essa situação permanece, não é só em Viçosa, em vários municípios, Uhum. talvez até fora também. Eu falo muito para o E pessoal, eu tenho clientes que assim, são super envolvidos com a garantia da qualidade, a segurança do alimento que produzem, e eu falo muito com eles, vocês não podem perder todo esse trabalho que vocês tiveram e ignorar que do portão para fora agora não é responsabilidade de vocês, é o nome de vocês. Então parece que a gente tem que estar sempre fazendo a mais, porque aonde os meus olhos às vezes não conseguem estar tão presentes como, por exemplo, dentro da indústria, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí você começa a ver muito promotor no supermercado, da indústria, preocupado com a marca, com a disposição do produto. Não é só uma questão de disposição de produto na gôndola. Eu trabalhei numa empresa que a gente da qualidade dava treinamento para os promotores de venda. Olha, o que você tem que olhar? Você tem que olhar as questões legais de rotulagem, porque tem que ficar visível e tal. Você tem que olhar a organização, mas você tem que olhar se não está empoleirando produto demais um em cima do outro, se o mercado que você está visitando não está desligando a refrigeração. É só você olhar. Vai cedinho, tá suado, desligou. Então, assim, isso está acontecendo, tem melhorado nesse sentido. Então, o pessoal que é da qualidade aí da indústria, vale a pena conversar com o diretor e dizer assim: olha, eu queria dar um treinamento para o pessoal de promoção de vendas, porque eles também precisam entender esse aspecto, que a nossa responsabilidade continua, sob o nosso nome, continua lá no mercado, a cadeia inteira, de novo, né? e assim, a gente vê muitas falhas graves na parte de comercialização dos produtos. Eu estou citando aqui o lácteo, que me veio agora, que não existe uma conscientização do consumidor, ou ele não tem acesso a algumas informações importantes. Por exemplo, qual é a textura que o produto deve ter? Qual que é a consistência que o produto deve ter? Como que deve ser o rótulo do produto? Ele deve ser comercializado rotulado ou não rotulado? Porque às vezes a gente tem acesso a uma característica assim, de cor, uma composição, a composição nutricional, mas não tem a característica sensorial. Parece que Por faltam exemplo, elementos para avaliar. vou dar um exemplo. Mercado Central de Belo Horizonte. O que tem lá? Vários queijos comercializados sem embalagem, onde dessa forma o consumidor não tem acesso às características, a informações sobre o produto. E você Em sabe só plena. um parênteses, eu vou até te interromper, e aí eu fico com o coração partido com o pessoal que é artesanal de verdade. Porque esse conceito ainda está muito controverso. O que é um queijo artesanal? É um queijo feito ali no fundo do quintal? Não, gente, não é isso que é queijo artesanal. O ser artesanal ou não está relacionado à tecnologia empregada na produção daquilo. E não no desleixo, na despreocupação. Então, você vê muito produto sem rótulo, sem marca em mercado central, chamado de artesanal. E eu vou te falar, eu tenho parente que paga caro por isso. Tia Tereza não está aqui, mas assim, eu tenho que fazer um trabalho de conscientização com ela. Tia, não compre produto sem rótulo. Ai, mas é artesanal. Não, não é artesanal, né, Cláudia? Tem essa É questão. um risco, né? É um Muito. risco. Tanto que isso aí gera o resultado, né? Que as doenças de origem alimentar, por exemplo, causadas pela ingestão de alimentos contaminados, é uma das principais causas de doenças no mundo inteiro. Mesmo em países desenvolvidos, a gente tem a incidência. Grande, significativa. E isso aí é falta de cuidado mesmo, das boas práticas de produção, de comercialização, de transporte. É uma cadeia. E de onde que surgem esses contaminantes dos alimentos, Cláudia? A gente está falando da cadeia inteira, mas vamos lá, vamos mencionar nas etapas. O que acontece? A origem normalmente são falhas na cadeia. A gente acabou de falar da matéria-prima até o portão para fora, né? Tem que lembrar que até o Isso, portão para fora também. Por que isso. isso acontece? Bom, a gente tem a possibilidade de contaminação da matéria-prima na fonte de produção, não é isso? Não sei se você está perguntando, durante o transporte, né, considerando vários fatores, né, a higienização dos equipamentos,
no caso de produto de origem animal, a saúde do animal, os cuidados na questão da produção, né? E o cuidado com as instalações, com a qualidade da água, limpeza, os procedimentos corretos de limpeza e sanitização. A higiene pessoal é um outro item importante de boas práticas, né, de produção, de processamento, de comercialização. O ambiente, os produtos químicos, as pragas, registros, são fatores que devem ser controlados, né, para que se tenha um produto de boa qualidade. E seguro, né? Boa qualidade e seguro. Se, Esses dias eu estava num cliente e aí o gerente comercial deles me perguntando: olha, amanhã o cara vai sair cedo e ele quer carregar o caminhão hoje. E aí, só que aí hoje o caminhão tá em 3 graus. Ele falou para mim que durante a noite, provavelmente amanhã, esse caminhão vai chegar em 8 e aí em 10. E aí ele vai começar a rodar, vai demorar não sei quanto tempo. Eu falei, olha, não dá. Você, principalmente enquanto da empresa, não dá para você pensar dessa forma. Né? O produto tem que ser mantido nas condições de refrigeração, porque essas oscilações de temperatura, elas vão influenciar na qualidade, vai ficar mais ralo, dessorando, enfim, né? Essas questões sensoriais ali de qualidade e em requisitos de segurança também. A gente precisa lembrar que os produtos, se não é um leite UHT, se não é um produto esterilizado, ele tem uma carga de contaminante inicial. O que eu não posso é deixar isso aumentar. E aí, essa questão da falha no processo aí de transporte que você comentou, na etapa do transporte relacionada às temperaturas, que é muito importante. Tem a questão do deteriorante também que a gente deve considerar, né? Hoje a gente tem, no caso do leite, a comercialização, na produção, a conservação sob refrigeração. Então, a qualidade do leite que vai ser refrigerado tem que ser considerada. Porque um leite cru, de baixa qualidade, refrigerado, ele vai levar também ao alcance de um produto de baixa qualidade. Né? Então, a refrigeração, no caso do leite, ela não vai melhorar a qualidade do leite. Ela não resolve um problema, ela evita que esse problema... Não resolve o problema. Então, a gente vai ter produtos derivados de baixa qualidade. Isso é um fato. Né? Então, é importante, na fonte de produção, ter controle, né? Também. Então, o controle desses perigos todos, dessas contaminações, ele é feito através de quê? Boas práticas agropecuárias, boas práticas agrícolas, as boas práticas de fabricação e um sistema de garantia de qualidade, né? E a análise dos perigos e pontos críticos de controle. E nós estamos falando de... Você falou de 4 questões aí, e você falou muito voltado para o ganho que a indústria tem, a qualidade do produto, o posicionamento no mercado, né? Igual você falou, existe muita concorrência, vai vender mais aquele que é melhor, porque nós, enquanto consumidores, temos muita informação hoje. E, gente, Sim. É incrível, para cada uma dessas coisas existe uma legislação. E isso está mudando também a cabeça do pessoal, graças a Deus, né? Legislação não é um negócio, legislação de alimentos não é um negócio que existe para te controlar, e sim para te ajudar. Enquanto a gente achar que é inimigo nosso, nossa, vai ser uma luta, nós vamos ter 2 brigas, uma com a legislação e outra para conseguir a qualidade do produto, né? O doutor Leandro Feijó, ele passou aqui hoje já na live, não sei se ele está aqui ainda. Mas ele falou um negócio esses dias, numa das lives, ele falou assim que o Ministério tem trabalhado evoluindo a forma de controlar, a forma de monitorar, a forma de legislar mesmo, de cobrar, sempre pensando lá no final, que é no consumidor. E faz muito sentido, você falou aí agora, né? As boas práticas agropecuárias, as boas práticas de obtenção de matéria-prima. Gente, o que é isso? PQFL, Plano de Qualificação de Fornecedores de Leite. É legislação. Há quanto tempo a gente fala da qualidade da matéria-prima e agora teve essa evolução no Ministério. Aí você falou das boas práticas, da PPCC, a gente falou de controle de temperatura, PAC, Programa de Autocontrole. Só que isso está sendo cada vez mais... A gente entende que com o passar do tempo a indústria tem que amadurecer.
Não sim. pode voltar, né? Não pode andar para trás, tem que andar para frente. Uns andam mais rapidinho, outro mais lerdinho, mas é para frente que tem que ir. E aí essa questão da maturidade da indústria de se autocontrolar, de ter essa preocupação. Então, a legislação hoje, na verdade, ela é um suporte para mim dentro da indústria, porque ela já está me falando qual é o caminho que eu tenho que seguir para dar tudo certo no final. Eu já fui rebelde de legislação. Eu já fui, confesso para vocês, lá nos primórdios, quando eu ainda era muito imatura. Hoje, realmente, eu consigo olhar e questionar, e claro que eu não concordo com tudo, claro que eu não é não concordo. A gente às vezes tem pensamento diferente, acha que podia ser de outro jeito, mas a questão do cumprimento das regras, que era um assunto que eu e a Cláudia estávamos falando um pouquinho antes da gente começar a live, né? O quanto que a gente tem dificuldade de cumprir essas regras de legislação hoje e outras regras básicas, até de educação, mas enfim. Eu falo sempre que eu tive a oportunidade de participar durante bastante tempo daquele. A Ariane também. A Ariane, ela está aí. Como julgadora dos produtos lácteos, Sim, no todo caso. ano. E a gente percebe que existe uma diversidade muito grande dentro de um produto de qualidade sensorial. Porque não existe o quê? O procedimento de fabricação padronizado. Nossa, Eu falo sempre que o padrão de identidade e qualidade é uma ferramenta poderosíssima. Por quê? Porque se você pega o padrão de identidade e qualidade de um determinado produto, por exemplo, doce de leite, você quer produzir um doce de leite de alta qualidade. Se você se basear no padrão de identidade e qualidade e procurar fazer todas as etapas, desde a produção, desde a obtenção da matéria-prima, para alcançar um produto dentro do padrão de qualidade, certamente você vai ter o seu produto muito bem aceito no mercado. Eu falo pela experiência que eu tenho no julgamento do doce de leite, né? Os doces que são premiados geralmente são produzidos seguindo os padrões de identidade e qualidade. Para alcançar esses padrões de identidade e qualidade, é importante considerar desde a fonte de produção. Então, assim, o padrão de identidade e qualidade, eu tenho, a minha visão é que ele é uma ferramenta poderosíssima, mas as pessoas não não. enxergam, não dão valor ao padrão de identidade e qualidade. Entendeu? E a questão dos Para conseguir. procedimentos padronizados também, né? Não tem jeito. Se você, a gente não é muito adepta à receita, a gente gosta de criar na casa da gente, mas na fábrica não tem jeito. Eu já peguei várias situações que é assim, você pega uma ficha de produção, que também aí está dentro dos requisitos, né, de boas práticas de fabricação. Você pega uma ficha de fabricação de queijo, aí tá lá, temperatura de coagulação. Aí você olha todos os dias do mês é 35. Gente, como assim? O termômetro não sai do 35? Não, é porque é 35, tá escrito lá na tecnologia do produto. Ô, gente, né, na ficha de fabricação, você não transcreve o que está escrito lá. Você pega o termômetro, vai lá e olha, porque pode estar 34,8, pode estar 35,2. Essas, para quem é da qualidade, quando você vai fazer uma rastreabilidade, que você fica caçando qual é a causa do problema, seja uma contaminação biológica, seja uma alteração nos parâmetros, nos padrões de qualidade dos piques, né, dos produtos, você vai caçar, meu Deus do céu, mas por que que esse dia, esse produto não tá igual ao de ontem, hoje não tá igual ao de ontem? Aí você vai olhar, tá tudo igual. Então, assim, essa questão de tanto existirem os procedimentos, e aí eles precisam ser cumpridos, como a gente registrar o que de fato está acontecendo para você conseguir entender, fazer essa gestão. Ops, hoje demorou mais para dar o pH, igual o produto fermentado, a pessoa dá por tempo. Não, gente, tem dia que tá frio, tem dia que dá calor. É, Produto, alimento é combinação de tempo e temperatura para tudo, para existir, para virar alimento, para limpar o negócio depois que sujou lá que a gente fez. Tempo e temperatura é, são parâmetros controlados e não padronizados é sempre igual. Eu tenho que saber quanto de fato tá. tem que ter padrão, né? Tem que ter. E as consequências da falta de controle, da falta de boas práticas, são graves, né? Que no caso são as doenças, as enfermidades, né, ocasionadas pela ingestão dos alimentos contaminados, que podem levar a agravos
desde leves, médios até a morte, né? E também para a empresa é um desastre a falta de controle, né? Por causa do recolhimento de produtos, a perda de cliente, a divulgação negativa, né? Porque se a gente compra um queijo, está lá um fio de cabelo dentro, você vai divulgar. Vai. Divulgação, ó, encontrei lá isso, isso e aquilo. As multas, os custos com processos, né? Também. Multas, indenizações, os custos hospitalares, né? Prejuízo por perda do produto e pode levar até o fechamento da empresa. O valor da marca, né, Cláudia, associada com essa acessibilidade às redes sociais que a gente tem hoje, essa variedade, inclusive, o quanto as marcas elas estão com o seu valor, podem estar com o seu valor bem posicionado, o valor da marca, como às vezes um erro simples, eu vou chamar de simples, mas fácil de acontecer, né? E é só qualquer piscada no controle ali pode levar, acaba denegrindo tanto assim a imagem, né? E eu falo, hoje de manhã, eu fui aplicar Botox para ficar linda, sabe, gente? Porque eu não minto, não. A gente aplica. Hoje não tem efeito ainda, mas é com os dias vocês vão ver, tá tudo bonitinho, esticadinho, nem dobra, é ótimo. E eu tava conversando com a profissional que aplica em mim, ela é uma dentista, sabe? Eu tenho muito vasinho. E aí, direto, forma, quando eu aplico o Botox, fica roxinho uns tempos. E aí, como as pessoas gostam de notícia ruim, a Regiane falou isso, aí porque o povo gosta de notícia ruim. E espalha, assim, é fofoca mesmo. E isso acontece nas redes sociais. Quando dá um roxinho, as pessoas perguntam se o namorado tá batendo. Ô, gente, não, é Botox. Graças a Deus, dando muito treinamento para conseguir aplicar Botox. Olha que beleza, é sucesso, não é derrota. Mas a notícia ruim, o pensamento positivo, ele espalha muito mais fácil, né? E as marcas têm que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes você faz um trabalho o tempo todo, um dia que você dá uma cochilada, sei lá, aumentou a produção demais. Direto a gente vê isso, começou a dar mais contaminação porque aumentou a produção. Não, gente, aumentou a produção, o cuidado tem que aumentar, as boas práticas, os olhos nas boas práticas tem que ser diretamente proporcional ao aumento da produção, né? Sim, é importante. Agora, a capacitação das pessoas é essencial. Ai, vamos falar disso. É, né? Desde a direção, que tem que receber o mesmo grau de capacitação, porque ele é o que vai coordenar a empresa, né? É Aham. aquele que vai coordenar a empresa, e todas as pessoas envolvidas na cadeia, né? Tanto na produção, é importante também o produtor, né? O industrial, se preocupar com as condições de comercialização. Não adianta ele produzir um produto legal, bom, dentro do padrão, e colocar o produto dele no mercado sem exigir a condição de conservação, né? Então, é uma preocupação muito importante. E o feedback também, né? É uma parte interessante, né? Que é do consumidor para o industrial, para o produtor. É muito importante. E quando chega uma reclamação, a gente tem que agradecer. Eu trato muito isso, né? O consumidor, quando ele manda uma reclamação, eu acho que vale a pena agradecer, porque ele reclamou e os outros que ficaram calados fizeram só fofoca, só notícia ruim. Eu falo muito nos cursos que eu ministrei, né, ou quando eu falo sobre esse assunto, eu chamo muita atenção assim que o índice de evolução é um indicador muito bom para a empresa. Se você, por exemplo, no caso, produz Minas Frescal, você está tendo um índice de evolução de alto, você pode usar aquilo ali como um indicador de que algo está acontecendo errado na indústria, em algum ponto, ou até na fonte de produção, porque leva ao uso de matéria-prima de baixa qualidade, vai afetar a qualidade do produto final. Então, é muito importante estar atento para todas as mensagens, né? Inclusive a do consumidor, né? A questão da rejeição do produto. Ó, meu produto está 10% de rejeição, isso é muita coisa, vamos trabalhar nessa questão. É um Eu ponto acho que bem o importante. saque é um feedback muito grande
para os departamentos de produção, muito importante para os departamentos de produção e qualidade, né? E Uma às ferramenta. vezes tem muita indústria, pessoal, isso aí na indústria que vocês trabalham, isso acontece, e você é da produção e da qualidade, cobre isso. Às vezes o índice de saque para só no comercial. Porque a gente precisa descobrir uma forma de contornar aquele cliente que devolve mais, por exemplo. Não vende tanto para ele, não, porque ele vai devolver. Mas ele está devolvendo por quê? Será que o meu produto não está. Chegou a devolução. A última empresa que eu trabalhei, tudo que era devolvido, eles me chamavam. Carol, você pode olhar, às vezes era pedido errado. Isso acontece muito, sabe? Tirou um pedido errado, foi um produto em mercado grande não aceita, às vezes devolve até tudo, sabe? Mas espera aí, deixa eu ver como é que esse produto voltou. Esse produto voltou não é só pela questão comercial, ele tem condições, ele tem a possibilidade de a gente voltar com ele para o mercado, porque às vezes é um produto que não foi nem mexido, ele só viajou. Gente, é importantíssimo o pessoal da qualidade olhar isso. Qual é o peso, qual é o dano, qual é o prejuízo que esse simples transporte, que eu da qualidade não estou acompanhando, não tenho lá dentro do caminhão e não fui, o que que acontece com o produto? Como que ele chega, como que ele volta? Tem tanta informação nisso, tanta informação, que para a gente é muito complementar. Se você já está de olho nas boas práticas, você já está de olho, dentro da fábrica, já está de olho na qualidade da matéria-prima, quando você tem essa oportunidade de avaliar um produto de devolução, produção e qualidade, para de jogar as coisas tudo para qualidade também. Quanta Não, informação traz pra gente, né, Cláudia? com certeza. E é importante todo elo estar conectado. Da parte gerencial, os proprietários Sim, e todos os componentes da cadeia estarem conectados. Tem que ter um trabalho conjunto para comunicação mesmo. ter um resultado 100%. E aí a gente Né? começou a Legal. falar dos treinamentos, né? Treinar, treinar, treinar. Hoje chegou uma menina bem bacana que sempre participa, sempre manda comentários. Eu gosto demais da participação dela. Ela falou: Meu Deus do céu, como é que faz para enfiar isso na cabeça das pessoas? Como é que faz, Cláudia, para enfiar na cabeça das pessoas a importância do combate à contaminação, do cumprimento das boas práticas, do obedecimento dos POPs, dos registros bacanas? Como é que faz para enfiar? Cláudia, você tem muita experiência, deu muito curso. Dá uma dica. Não, eu não tenho. Assim, é muito lógica a resposta. Tem que ter conexão. Então, o grupo tem que estar alinhado. O grupo todo tem que estar alinhado. Se não tiver alinhamento, não tem condição. Né? Então, tem que ter alinhamento com relação à qualidade de matéria-prima, prevenção de contaminação, rastreabilidade do processo. E uma coisa muito importante, né, é a questão de vencer resistência. Muitas vezes você lida com pessoas resistentes à mudança. Então, tem que ser feito um trabalho bem legal de vencer resistência dos proprietários, né? E também dos colaboradores. Porque se não tiver o espírito de colaboração, não tem, se uma pessoa não colaborar, já vai comprometer a qualidade do produto, pode comprometer a qualidade do produto. Então, esse trabalho tem que ser muito bem alinhado, as pessoas têm, as pessoas envolvidas têm que estar, eles precisam estar conscientes da importância do trabalho de cada um para a qualidade do produto final. Né? E para também não ter perdas, né? Perdas econômicas. É comprometimento da saúde do consumidor. A outra situação também muito importante, isso não vale só para a indústria de alimentos, não vale para tudo, né? É a motivação e disposição dos proprietários e dos colaboradores. Tem que ter motivação. Essa motivação aí é condição sine qua non, né? Para resultado bom. O trabalho em equipe é importantíssimo, né? Muito importante. Não adianta um querer furar o olho do outro. Ele está fazendo assim, porque é muito comum isso também. Infelizmente, a E pequenez. buscar recursos humanos bem alinhados, né? Treinados, capacitados e os materiais também envolvidos nessa questão das boas práticas. Né? Então, assim é que se consegue o sucesso.
Eu imagino que os melhores produtos que tem no mercado hoje, por exemplo, um queijo Minas padrão. Eu tenho os meus, Preferido? as minhas marcas preferidas, porque eu conheço como eles trabalham. E a resposta vem na característica sensorial do produto, na característica, ela Do reflete quanto ele dura muito na sua geladeira? de quando ele dura na geladeira, da característica sensorial. Por isso que eu falo, conhecer o padrão de identidade e qualidade e rotular o padrão de identidade e qualidade, ter no rótulo, é muito importante. E isso não é feito ainda. Você tem, assim, quanto ele tem de proteína, quanto tem de lactose, quanto tem disso, quanto tal. Mas você não sabe no rótulo como é a característica sensorial do produto, como que ele deve se apresentar. Entende? Entende? Por exemplo, um queijo Minas é comum uma olhadura característica de coliforme ali. O consumidor nem sabe como que é a Não, característica e do é de queijo. região, né? Tem região que o pessoal, eles falam muito que no Rio, quanto mais furadinho, mais o povo gosta. Mas aí é porque ele não tem acesso à informação. Essa informação é deficitária. Não tem, não existe. Eu falo sempre isso. Falta essa informação no rótulo. O rótulo não é completo. Então, eu acho que deve ser até uma tendência de mercado. Tomara. Eu acho que alguém tem que levar isso. Eu sempre falo isso. Levar para a indústria, para o consumidor, a característica sensorial do produto. E ter no rótulo também. Porque se ele sabe que ele não deve ter uma olhadura assim, 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 que a textura não deve ser aberta, deve ser fechada, a massa deve estar fechadinha, aí ele vai saber, mas se ele não sabe, como ele fica vendido. Então ele vai achar aquele produto melhor. Realmente tem esse apelo do gosto, do sabor e tal, mas é isso. Isso é uma lacuna que existe A questão na área de alimentos. sensorial. E que seria, se a gente parar para pensar, é muito mais fácil para um consumidor ler num rótulo, este queijo tem textura fechadinha. Sei lá, não sei como seria a linguagem, né? Isso é a Carol falando, né? A linguagem tem que ser adequada, Não né? pode ser técnica demais, também não pode ser fechadinha, tipo, Carol falando, conversando com os sobrinhos dela, não dá, mas tem que ter um padrão para isso. Mas é uma informação, seria uma informação muito mais que permitiria ao consumidor avaliar muito mais até do que os valores nutricionais. Porque, gente, alguém comentou agora há pouco aí, tem muita coisa que está escrito tudo no padrão, no procedimento, mas na hora nem confere. Tem muita gente que ainda copia e cola tabela nutricional. Se os processos são diferentes, talvez os valores nutricionais sejam diferentes também. Se a tecnologia é diferente. Como que eu, enquanto consumidora, a avaliação que eu faço, e aí eu acho que é uma lacuna, foi o que eu falei, eu não concordo com tudo da legislação, eu obedeço tudo, não sou rebelde de legislação mais. Mas às vezes eu me pergunto, o consumidor, ele chega lá, ele pega o queijo A e o queijo B, ele lê as tabelas nutricionais. Eu vou comprar esse aqui que tem menos gordura. Será? Será que ele tem menos mesmo? Será que aquele que falou que tem mais não é porque ele analisou e esse aqui não copiou de alguém? Então, É assim, isso complicado, né? ainda, talvez para o consumidor avaliar essa questão sensorial, é um negócio que ele consegue. Ele vai, tá escrito que o queijo é fechadinho, deixa eu abrir. Ops! Mercado, quero devolver, que era para ser fechadinho, tá tudo aberto. Ninguém vai chegar e falar assim, mercado, quero devolver, porque é 3 de gordura que tá aqui, mas na verdade tem 8. Uhum. Entendeu? Então, essa questão da informação do consumidor, eu acho que a gente ainda tá técnico demais. É importante, gente, super importante o cara saber se ele tem um problema com o consumo de sódio, ele saber se aquele produto tem muito sódio. Legal, eu acho super importante. Mas como que ele vai. Como que os órgãos de fiscalização, os órgãos de regulamentação vão assegurar isso para ele? É. Aí é o seguinte, o produtor, ele tem um papel fundamental. A responsabilidade pela qualidade é do produtor, Sim, certo? Então, ele é chave para colocar um produto no mercado com
dentro de um padrão de qualidade. E os órgãos fiscalizadores são responsáveis em não deixar no mercado produtos fora do padrão de qualidade, fora da embalagem, fora da característica de qualidade. Então, cada um tem a sua atribuição. Por exemplo, você faz o seu papel dentro da indústria, mas o proprietário ele tem que fazer o dele. Porque a voz maior é do proprietário. Sim. Concorda? Sim, a Milana fala muito isso, né? É o dono da empresa, é o responsável legal, que no final da história vai lá e assina e fala, faz ou não faz. Então ele tem que entender também, ele tem que estar envolvido nisso, né? Então, as melhores marcas hoje que você tem no mercado, seja de qualquer produto alimentício, estou falando aqui do queijo, como exemplo, é porque certamente quem está no topo, o proprietário, ele tem essa visão. Certo? Uhum. Vou dar o exemplo do doce de leite de Viçosa. Ele fica dentro de uma escola. Volta e meia ele ganha o segundo lugar, o primeiro, o terceiro lugar no concurso lá do nacional de. Mas existe um padrão. Ele segue um padrão de identidade e qualidade. Eles usam um leite de boa qualidade, eles utilizam a concentração adequada de açúcar, tem a questão do processamento em si, que ele segue a tecnologia de fabricação, eles fazem uma avaliação sensorial, então eles usam a legislação como base. E a gente está perdendo essa característica. A gente vê, por exemplo, dentre 40 amostras que chegam lá, 6 estão dentro do padrão preconizado pelo Ministério da Agricultura. Que é muito bom, porque quando o doce de leite sai dentro daquela característica, ele fica muito bom. Né? Trabalhando com leite fresco, reduzindo a acidez, tal, a concentração de açúcar de boa qualidade, e seguir toda a tecnologia. Tempos e temperaturas do processo, porque a gente tem várias reações ali que para o leite virar doce depende muito disso. Por isso que eu penso, né, que o padrão de identidade é uma ferramenta que muitas pessoas não percebem e que eu acho que deve ser melhor trabalhada. É um manual que tem que estar lá dentro da indústria, seja de laticínios ou não. E as pessoas envolvidas no processo têm que conhecer esse padrão de identidade. Treinamento de novo. Tem que conhecer. Treinamento tem que de novo. Inclusive com imagens. Sim. Que facilita bastante. Imagem e degustação. E degustação. Agora no cliente que eu estava semana passada, a gente gastou uma tarde inteira. Eu falei, vamos degustar os produtos de vocês. E vamos avaliar os produtos. Não quero saber qual é o preferido de vocês. Quero que vocês me falem qual é o produto que vocês querem entregar. Se essas amostras estão dentro do que vocês querem entregar, se foi. Gente, isso é tão importante que você consegue identificar, às vezes, várias falhas, né? E identificou uma falha, você está identificando uma oportunidade de melhoria. Cláudio, sobre os procedimentos de higienização, antes disso, uma das fontes de contaminação dos alimentos, e para isso existe inclusive uma legislação específica, é a questão da água que se utiliza no processo. Por que seguir um padrão de potabilidade de água no Ministério da Saúde para limpeza de uma indústria de alimentos? Qual a importância da água, da qualidade da água? A água ela tem uma importância fundamental, né? Porque ela pode ser um veículo, né, de transmissão de micro-organismos deteriorantes e patogênicos, e também de substâncias químicas, né, em excesso nocivo. Então, essa água deve ser devidamente tratada, né, para evitar a presença de produtos químicos nocivos e também ser isenta de micro-organismos deteriorantes e patogênicos, né? Porque ela é um veículo de contaminação do produto final. Então, é um dos itens dos pré-requisitos de boas práticas também
importantíssimos, que é a qualidade da água com que se vai trabalhar na indústria. E essa qualidade da Certo? água não é só microbiológica, né? Às vezes a gente se preocupa muito com a microbiologia, mas a gente esquece. Porque uma água dura, por exemplo, ela pode provocar incrustação em alguns equipamentos. E aí esse equipamento às vezes não vai funcionar adequadamente. Exatamente, ela vai, o excesso de cálcio e magnésio na água, né? Ele vai levar à formação de incrustação, que vai levar à formação de biofilme, pode trazer problema na caldeira, explosão de caldeira, ou seja, uma série de consequências. Então, a água tem que ser tratada do ponto de vista físico, físico-químico e microbiológico, né? Porque existe uma especificação de qualidade para o uso no processamento É, de aqui, por alimentos. exemplo, na minha região, a gente tem muito problema de ferro na água. Então, a gente começa a ver, com o passar do tempo, o escurecimento dos equipamentos, Sim, tanque de água quente. Tanque de água quente. sim. Todo laticínio tem tanque de água quente. Você começa a olhar como é com o tempo começa a incrustar. Então, precisa de um tratamento para tornar essa água, trazer esse parâmetro que está provocando essa incrustação. Porque você começa a ter. A água está cheia de pontinho preto. Porque já incrustou tanto no tanque de água quente que agora está entrando lá para dentro os pontinhos. Então, assim, a Sim. questão da formação do biofilme, né? O biofilme é um pesadelo para todo mundo, né, Cláudia? É, biofilme é um pesadelo, porque também é uma fonte de contaminação. Então, é importante considerar o procedimento de limpeza, né, adequado, inspeção adequada, inclusive nos cantinhos, né, nos pontos que às vezes a gente tem, é comum a pessoa, não, ali não tem, mas pode ter. Então, às vezes, a desmontagem do equipamento é muito importante, o monitoramento da presença do biofilme é muito importante. E também a integridade das superfícies do equipamento, que também pode levar à formação de biofilme, que ali vai ser um ponto de deposição de alimento, de resíduo de alimento e multiplicação microbiana e formação de biofilme. Acabou de entrar Então, uma pessoa aqui na nossa live que entende muito de gente, que é a Débora Julião. Ela e o Cristiano, esposo dela, trabalham com gestão de pessoas, com, enfim, e tem muito a ver isso, né? Questão da resistência. Eu ia te perguntar agora, e a elaboração do manual de BPF ou dos PPHOs? É responsabilidade da qualidade só, Cláudia? Como que isso tem que ser feito? aí no caso é importante a formação de uma equipe, tá? A formação de uma equipe envolvendo aí um consultor técnico, uma equipe multidisciplinar, a designação de um consultor técnico responsável pela elaboração de um manual. E que esse consultor seja capacitado para tal, né? Então, ele deve deter conhecimento sobre a questão de como o manual deve ser elaborado e colocado em prática também. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante. O treinamento é muito importante também, que é a importância da produção de alimentos seguros de acordo com as boas práticas de fabricação. A equipe de trabalho também é muito importante, ela deve conter, o supervisor deve participar, o gerente da qualidade deve participar, o gerente da produção e colaboradores, né, representantes de cada setor. E no final das contas tem que ter sempre o treinamento continuado, né, a implementação do manual de boas práticas, com capacitação constante. A gente Tá? vai treinar as pessoas e falar o óbvio a vida inteira, né? O consultor técnico, ele deve ter capacitação, conhecimento, orientar a equipe para a implementação das boas práticas. Sim, isso aí é vida constante. Isso aí não tem jeito de não. Você saiu da empresa, vai entrar outro, e aí vai. Tem que ter um fluxo, Uhum. tem que ter logística e tem que ter participação geral. Tem que ter motivação também, né? A motivação dos colaboradores, de toda a equipe é muito importante. É, o pessoal Muito falou muito importante. de resistência aqui, né? Eu acho que quando eu. Como? Vou até te fazer uma sugestão.
Eu faço sempre, eu tenho assim, eu fico idealizando esse trabalho sempre, que é começar a trabalhar também nesse procedimento de implementação a questão da qualidade do produto. Levar para as pessoas que trabalham, para os colaboradores, para os supervisores, o produto. Porque eles precisam conhecer como que é a característica do produto quando ele está dentro do padrão de identidade e qualidade. Entende? Ele Uhum. precisa conhecer. Isso é uma ilustração. Eu acho até um painel na indústria funcionaria legal. Isso dá na minha cabeça, assim, que eu fico pensando. Um painel com os produtos dentro do padrão. Uhum. Como que deve ser o queijo Minas padrão? Como que deve ser o leite? E eles aprenderem a degustar, saber diferenciar uma coisa ruim de uma coisa boa. É muito importante isso. Você vai Né? E que formando memória nas pessoas, e aí, às vezes, no meio da produção, ela começa a ver, ops, esse negócio que tá saindo, dá tempo de corrigir. vai capacitando as pessoas, porque quando você não vê, fica mais difícil você saber. Né? Então, eu acho que isso aí deve até ser incluído num processo de implementação de boas práticas, eles verem o resultado. Conhecer a característica do produto. Que dica que você dá para a gente avaliar se o nosso manual de boas práticas está bem elaborado e bem implementado? Como que a gente faz essa gestão? E eu acho que isso vale tanto para o manual de boas práticas, como para o manual de higienização, como para os programas de autocontrole. Como que a gente faz isso internamente para não esperar vir um de fora e dar uma chinelada na gente? É você ter uma auditoria interna. Eu acho que uma equipe interna para fazer a avaliação, para quando chegar uma auditoria externa, você você não vai ter problema. Entende? Uhum. Não sei se eu faço a sua pergunta. Não, é isso mesmo, porque eu acredito nisso também. E uma auditoria interna, pessoal, não precisa ser um negócio assim super elaborado, marcado com 2 meses de antecedência. Você pode fazer auditorias internas, sei lá, cada dia da semana você vai auditar um setor. Né? Eu chamo isso de checklist de boas práticas. É uma forma de É, auditoria, está funcionando? E outra, aí a questão da resistência e do engajamento. Aonde eu testei funcionou. Se você começa a mostrar para as pessoas, ó, o seu setor não tá bom, não. Ó, o índice de conformidade. Ah, mas semana que vem vai estar melhor. Se o do coleguinha tiver melhor que o dele, então, minha Nossa Senhora, aí que ele fica chateado mesmo e ele se esforça. Que é a questão do engajamento, do envolvimento das pessoas. E eu falo o seguinte: eu, Carol, a ferramenta que eu uso enquanto consultora para vencer a resistência das pessoas ao novo, eu vou chamar de novo, mas é o diferente, né? Às vezes é a melhoria. É explicando o porquê, é convidando a. Vamos fazer do meu jeito uma vez e uma vez do seu e vamos ver qual que tá melhor? Quem sabe a gente não junta os dois? Isso é verdade. Desde que esteja dentro dos padrões, que não infrinja nenhuma legislação, muitas vezes você vai chegar numa indústria, você é consultor, ou você é gestor, ou mesmo você é colaborador. Você vai estar ali e você vai ver que a sua ideia não é a melhor e nem a do coleguinha é a melhor. De repente, é juntar as duas. O que não dá sim, é para você, eu faço do meu jeito, não tô nem aí porque tá escrito. Aí não dá, porque a gente não tem parâmetro para avaliar o que é melhor e o que é pior, né? Porque ninguém sabe como está sendo feito. né? Então tem que ter um parâmetro. Aí o que eu estou propondo é um parâmetro. Aham. Conhecer. Quando a gente trabalha com um parâmetro, fica mais fácil. Então, se é uma indústria de produção de queijo Minas, padrão. Então, a gente tem que ter um parâmetro, que no caso é o padrão de identidade, para monitorar a qualidade do produto que está saindo da fábrica. Né? Então, tem uma série de situações aí, né? No caso, a auditoria interna, que você perguntou, ela vai avaliar as condições iniciais, a legislação, né? No caso, tabulação de itens conformes e não conformes, higiene pessoal e programas de treinamento, projetos, instalações, fabricação, limpeza e sanitização, controle integrado de pragas e controle de qualidade. Então, aí tem a questão das auditorias, né? Não é uma auditoria só. Uhum.
uma auditoria Contínuo. inicial, depois de algum tempo tem uma segunda auditoria e verificação do desempenho de implementação das boas práticas. É importante, né? Uhum. Esse tem que ter. E tem que ter a participação de todos, da cabeça aos pés. É um Da sistema, cabeça né? ao sistema. E eu falo sempre que o produtor, o industrial, ele precisa saber como que o produto dele anda no mercado. Se ele está julgado no mercado. Esse controle é importantíssimo também, né? Então, o manual também é um documento, né, da indústria, né, que tem a descrição das atividades realizadas pela empresa. E após o detalhamento da situação da empresa, tem também a reprodução da realidade da empresa, atualizando, deve ser atualizado periodicamente com as alterações da estrutura física ou operacional. E a partir do manual, tem-se a construção dos procedimentos operacionais, né? E aí, essa construção dos procedimentos operacionais, muitas vezes, ela para. Todo mundo está com tudo elaborado, mas a fábrica inteira não conhece, né? É. Pois é, aí A acho questão que da é importante. disponibilização dos documentos para consulta e a educação das pessoas a consultar esses documentos. É, assim, me passou pela cabeça agora, é muito bom se trabalhar com modelos, né? Traçar modelos, porque o modelo ele facilita a, 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 a implementação, né? Quando você se projeta em modelo, se baseia em modelo, você pode trazer o modelo que funciona para dentro. Uhum. Né? Então, um exercício, é uma coisa assim, é um exercício, não é fácil o trabalho, é Não. um trabalho árduo, né? Mas é um trabalho que exige muita união mesmo e capacitação de pessoas. E assim, as pessoas precisam ter consciência da importância da implementação das boas práticas, do sistema de garantia, para ter um produto final muito bom e o que isso vai significar para a empresa e para o consumidor e até para o próprio colaborador que está ali, né? Porque é uma oportunidade dele continuar. Porque o colaborador, por exemplo, ou a pessoa, seja de qualquer fase, seja lá do topo, né? Quando ele não colabora, quando ele não participa de forma correta, ele não tende a continuar. Ele vai atrapalhar a equipe. E aí, ou a Entende? equipe desiste dele, ou ele desiste da equipe, mas vai haver uma desistência, né? Depende muito da natureza da pessoa. Se é uma pessoa que precisa ser desafiada, talvez ela vai desistir da É, equipe. Se é uma é, pessoa que às vezes é mais calma, a equipe vai desistir dela. Pela mesma razão nas duas situações, a falta de cumprimento ali dos procedimentos, né? Tem que ter o envolvimento mesmo. então, Falando a liderança é fundamental, né? Falando um pouquinho para a gente já finalizar aqui a questão da higienização, né? Eu tenho batido muito nisso com o pessoal. Não existe um procedimento de higienização eficiente que seja feito só com limpeza ou só com sanitização, né? Não adianta você pegar uma superfície suja, ou seja, sem aplicar a etapa de limpeza, de remoção de resíduos, e jogar sanitizante nela, igual você jogar água benta na porta da igreja. Não resolve, tá? Não. E aí, o que é fator fundamental para a eficiência da limpeza e da sanitização? Ou seja, desses dois braços dos procedimentos de higienização aí, Cláudio. O que é fundamental? O que você diria assim, ó, tá dando errado, começa a olhar por aqui. O que são esses fatores determinantes aí? Tem que ter o procedimento operacional. Então, a adoção de produtos adequados para cada situação, utilizados da forma correta, né? É muito importante o treinamento. As pessoas precisam saber como que usa, por que usar um produto, um ácido, uma base, um sal, isso é muito importante.
e a avaliação final do procedimento. Bom, para implementar um procedimento de higienização numa indústria, é importante também ter pessoas entendidas do assunto, né? Para treinar os colaboradores. E é importante os colaboradores saberem de como usar e os riscos também, né, para Aham. eles ao usar. Então, tem que ter os EPIs adequados, direitinho e tudo. E para a gente ter um produto final legal, a gente tem que ter um plano de higienização, de limpeza e sanitização 100%. Porque às vezes você tem uma qualidade da matéria-prima boa, mas se o plano de higienização, de limpeza e sanitização não é legal, de controle desse procedimento não é legal, aí compromete o produto final. Né? Então, a gente tem perda de qualidade aí nessa etapa. Nessas falhas também, né? É isso, Cláudia. Estouramos o nosso tempo. Eu te falei que você não ia ver a hora passar, não falei? São 15 para as 9, minha amiga. E a gente não falou tudo, né? Não, eu te falei, não dá para falar tudo, mas eu acho que a parte boa disso é justamente porque abre para a gente falar mais vezes, tá? Pessoal, a gente sabia que tinha muito assunto, a gente queria conversar muito, nós não conseguimos conversar nem a nossa pauta reduzida aqui, tá? Dúvidas, perguntas que vocês tiverem, podem mandar para mim por direct. Essa live vai ficar gravada, eu vou publicar ela daqui a pouco. E se hoje é terça-feira, se até sexta-feira, eu vou explicar lá na legenda, tá? Se até sexta-feira a gente tiver um número de comentários, que eu vou estabelecer lá na regrinha, daqui a pouco eu falo, a Cláudia e eu vamos fazer um resumo dessa live, tá? E vamos disponibilizar o resumo mais as respostas das perguntas que chegarem, respostas, comentários, tá? Que chegarem pra gente, ou via comentário, ou via direct, eu vou compilar e aí eu vou passar. Então, até sexta-feira eu vou botar a meta de número de comentários. Manda pros coleguinhas, pede os coleguinhas para ir lá fazer um comentário pra gente bater a meta, tá? Eu vou preparar esse material já com o material que a Cláudia mandou para mim. Vou juntar as dúvidas e comentários que chegarem. A Cláudia vai aprovar. Na segunda-feira da semana que vem, eu disponibilizo. Então, tem que ser meta até sexta, tá? Para eu, inclusive, conseguir juntar os comentários e dúvidas que vão chegar. Passar para a Cláudia, bater o carimbo ali, falar para mim, Carol, é isso mesmo? Não, Carol, muda aqui. Segunda-feira eu vou disponibilizar para vocês, tá? Ó, o João aí tá falando que tá com saudade de você. Tá todo mundo com saudades. Eu também estou com saudade dele. Aqui eu quero agradecer aí o seu convite e agradecer a participação de todos aí. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu me coloco à disposição, qualquer dúvida, tá? É um assunto extremamente Intenso. importante, né? Não tem nem como. A gente já ressaltou bastante isso. Uhum. E reforcem aí a questão do padrão de identidade e qualidade. Dica de R$ 1 milhão, hein? R$ 1 milhão. Pode mandar. É isso aí. Cláudia, muito obrigada por seu tempo, pela forma como você conduz o assunto, essa leveza que você traz, essa generosidade. E assim, foi muito gostoso. E eu, de verdade, quero falar de novo com você aqui nas lives, tá? Todo mundo aí falando que amou. Obrigada mesmo, tá bom? Até a Vai próxima. estar no Beijo. congresso? Não sei ainda. Eu te falo, Então tá. Quero te ver. tá Tá bom? bom? Um beijo Tá. grande. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.